dia, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais e pela TV Jornal da Cidade. Sejam todos bem-vindos à celebração da solenidade da Santíssima Trindade, que hoje celebramos o mistério que se esconde por detrás de um Deus em três pessoas. Mas é um convite a contemplar o Deus que é amor, que é família, que é comunidade e que criou os homens para fazê-los comungar nesse mistério de amor. Sintamo-nos todos amados e acolhidos pela Trindade Santa, com o qual queremos estabelecer firme comunhão de vida. Cantemos. Ó Trindade imensa e una, vossa força tudo cria, vossa mão que rege os tempos, antes deles existia. Pai da graça, fonte viva, luz da glória de Deus Pai, Santo Espírito da vida, que no amor os enlaçais. Só por vós, Trindade Santa, suma origem, todo bem, todo ser, toda beleza, toda vida se mantém. Nós, os filhos adotivos, pela graça consagrados, nos tornemos templos vivos, a vós sempre dedicados. Ó Trindade imensa e una, vossa força tudo cria, vossa mão que rege os tempos, antes deles existia. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esta santa celebração. Acolhemos todos com alegria, reunimos-nos para celebrar em comunidade nossa fé em Deus Uno e Trino, comunidade perfeita que nos convida à comunhão e à missão. Bom dia a você que nos assiste pela TV Jornal da Cidade, pelas redes sociais e que conosco aqui estão para esta solenidade. Celebramos hoje a Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. Deus não é solitário, mas comunhão de amor, que transborda de si mesmo, criando, salvando e santificando. A igreja reunida em torno do altar é a imagem desta comunhão que brota de Deus e a Ele conduz a Santíssima Trindade. É a melhor comunidade. Nela encontramos a comunhão perfeita, que é o ideal de toda pessoa cristã. Que o Senhor nos dê a graça de fazermos desta prelazia o lugar da presença e manifestação de Deus, uno e trino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Irmãos e irmãs, façamos nosso exame de consciência pelos pecados que temos responsabilidade como igreja. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós aqui, irmãos e irmãs, pensamentos, palavras, atos, omissões, por minha culpa pequei. Peço à Virgem Maria, aos anjos e os santos, e a vós aqui, irmãos e irmãs, que rogueis por mim, a Deus nosso Senhor, por minha culpa pequei. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Que Deus Todo-Poderoso seja misericordioso para convosco. Ele, que é um só Deus em três pessoas, tenha compaixão de nós. Alcançai-nos com vossa graça. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Passemos agora ao nosso hino de louvor. Só vós sois o santo. Só vós
Meus irmãos, minhas irmãs, chegou o momento de fazermos nossas orações. Temos refletido e repetido em todas as missas sobre os princípios básicos, buscando compreender melhor o que é orar e como rezar. Somente conhecendo o fundamental sobre a sua prática é que podemos posteriormente nos aprofundar nela e verdadeiramente crescer na oração. Por isso, utilizamos a doutrina segura da Igreja Veterocatólica Missionária, seu magistério, seu catecismo e os santos que receberam o reconhecimento por seus méritos e ações em vida. Como exemplo, um verdadeiro fundamento doutrinário que é distorcido o tempo todo é: Deus é bom. E por isso, qualquer absurdo que se vive ou se pensa, Deus, em sua bondade, acolhe, perdoa e compreende. Não é bem assim. Sempre é importante sabermos o que iremos colocar no altar do Senhor e como vamos falar com Ele. Neste caso, um princípio verdadeiro e ontológico é transformado em justificativa para coisas, na maioria das vezes, injustificáveis, ou, na melhor das intenções, duvidosas. Assim, não é verdade que Deus acolhe qualquer tipo de oração. Ela precisa ser sincera, feita de coração. Alguém pode sinceramente desejar e pedir em oração a morte de um assassino, de um estuprador ou de um genocida? Claro que não. Isso nunca será agradável aos olhos de Deus. É até mesmo fonte de pecado, como lembra o Evangelho segundo Mateus 5:22. Por outro lado, não é errado rezar a Deus pedindo bens materiais ou interceder por outra pessoa que conhecemos. O ser humano, além de ser corporal, além de espiritual, tem necessidades materiais e pessoais. Afinal, quando Jesus ensina que não só do pão vive o homem, Mateus 4:4, ele diz que, ao mesmo tempo que, primeiro, existe algo mais importante para a vida do que o pão. 2, a necessidade de pão é parte integrante da vida do ser humano. E ele nos ensinou a orar como uma necessidade de pedir e, ao mesmo tempo, agradecer. Portanto, vamos fechar os olhos por alguns minutos, alguns instantes, e falar com Deus com sinceridade e com o coração. Nós hoje vamos orar pelas seguintes pessoas: Sualete Aparecida Araújo, Maria Oliveira Amador Lino Ribeiro, Eleise Fonseca, Edna Silva, Paulo Góes, Delminha Rezende, José Henrique Alves de Souza, Rafael Aboláfio, Dirceu Vergani, Sebastiana Rodrigues Vieira e Neuza Mesquita Moreira. Rezemos também pelos aniversariantes desta semana: Robson Moreira, Yuri Ribeiro, Ideísio Dantas, Marinha Casalegre, Frei Roberto Almeida, Paula Maia, Rogéria Ferreira, Andréia Will, José Júnior, Marisa Moraes, Chiarine Júnior e Padre Eupídio Luiz de Paiva Brandão. A todos, nosso parabéns, felicidades e as bênçãos de Nossa Senhora das Dores e de São Francisco de Assis. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Deus, nosso Pai, enviastes ao mundo a palavra da verdade e o Espírito da santidade para revelar aos homens o mistério admirável do teu ser. Concede-nos que na profissão da verdadeira fé reconheçamos a glória eterna, Trindade e adoremos a unidade na sua onipotência, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Celebramos o dom do Espírito, o Consolador, aquele que vem ser nosso auxílio para recordar os ensinamentos dados a nós por Jesus e nos ensinar o que for necessário. Ouvindo com atenção a palavra de Deus, saberemos quem Ele é e entenderemos seu projeto de liberdade e vida para todos. Atentos, ouçamos a liturgia de hoje. Primeira leitura do livro do Êxodo,
capítulo 34, do 4 ao 6 e de 8 a 9. Naqueles dias, Moisés levantou-se, quando ainda era noite, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia mandado, levando consigo as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés, e este invocou o nome do Senhor. Enquanto o Senhor passava diante dele, Moisés gritou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Imediatamente, Moisés curvou-se até o chão e, prostrado por terra, disse: Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco. Embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados, e acolhe-nos como propriedade tua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso. A vós louvor, honra e glória eternamente. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 11 a 13. Irmãos, alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com o beijo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Divino, ao Deus que é, que era e que vem, pelos séculos. Amém. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 3, versículo de 16 a 18. Glória a vós, Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, Deus é comunidade de amor plena, de graça e doação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada um em seu modo de ser. Realiza no mundo uma missão específica
que alcança toda a história de nossa salvação. Nesse sentido, a solenidade que hoje celebramos não é um convite a decifrar o mistério que se esconde por trás de um Deus em 3 pessoas. É um convite a contemplar o Deus que é amor, família, comunidade, que cria os homens para os fazer participar do seu mistério. A primeira leitura nos faz parte dos textos da tradição sobre a aliança do Sinai, ou seja, um compromisso que Israel assume com o Senhor. Mas para entender o contexto, precisamos recordar que durante a ausência de Moisés, que subiu no Monte Sinai, o povo construiu um bezerro de ouro para representar o Senhor. Isso fez crescer a ira do Senhor contra aquele povo que ele fez sair do Egito com mão forte, conforme Êxodo 32, de 1 a 29. Então Moisés intercedeu por eles e Deus renovou sua aliança com Israel. O Deus da comunhão e da aliança, a fim de estabelecer laços familiares com o homem, se auto-apresenta. Ele é clemente e compassivo, lento para a ira e rico em misericórdia. Sua apresentação consiste em uma teofania, manifestação de Deus, ou seja, Deus aproxima-se de Moisés na nuvem. Este sinal do Antigo Testamento exprime a presença do Deus que vem ao encontro do homem, ao mesmo tempo que esconde, manifesta o mistério de Deus, cujo rosto o homem não pode ver, mas cuja presença é sentida. Deus ama o seu povo e cuida dele com bondade e ternura. Na segunda leitura, Paulo deixa algumas recomendações de caráter geral aos membros da comunidade. Pede-lhes que sejam alegres, que procurem chegar à perfeição, que nas relações fraternas se animem mutuamente, tenham os mesmos sentimentos e vivam em paz. São conselhos que devem ser entendidos no contexto das dificuldades e tensões vividas recentemente pela comunidade. Para isso, ele apresenta a Trindade Santa como um modelo de comunhão e unidade. Na fórmula litúrgica, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Esta expressa a confissão de fé no Deus uno e trino. Os membros da comunidade cristã, que pelo batismo fazem parte do projeto da salvação, são convidados a integrar esta comunidade de amor. A nossa relação com os irmãos deve refletir a ternura, a misericórdia, a bondade, o perdão, o serviço, que são as consequências práticas do nosso compromisso com a comunidade trinitária. O evangelho de hoje mostra parte da conversa entre Jesus e um chefe dos judeus, chamado Nicodemos. O trecho que ouvimos pertence à terceira parte na qual Jesus descreve a Nicodemos o projeto de salvação de Deus, conforme João 3, 1 a 21. Ele é uma iniciativa do Pai, tornada presente no mundo e na vida dos homens através do Filho. A salvação se concretizará pela morte e ressurreição de Jesus. João nos convida a contemplar um Deus cujo amor pelos homens é tão grande a ponto de enviar ao mundo o seu Filho único. Jesus veio ao mundo porque o Pai ama os homens e quer salvá-los. Cumprindo o plano do Pai, ele faz da sua vida um dom total, até a morte na cruz, a fim de oferecer a todos a vida definitiva. É justamente a cruz o último ato de uma vida vivida no amor, na doação e na entrega. Isso nos permite enxergar a dimensão imensurável do amor de Deus por essa humanidade, a quem Ele quer oferecer a salvação. Quem aceita essa proposta adere a Ele, recebe o Espírito, vive no amor e na doação, escolhe a vida definitiva.
Quem prefere continuar escravo do egoísmo e da autossuficiência se auto-exclui desta salvação. A salvação ou condenação não são, nesta perspectiva, um prêmio ou um castigo que Deus dá ao homem pelo seu bom ou mau comportamento. Mas é o resultado da escolha livre de cada pessoa. Nesta fantástica história de amor, revela-se a grandeza do coração de Deus, que se traduz na oferta gratuita ao homem de vida plena e definitiva. Nós devemos ser verdadeiramente as testemunhas desse Deus uno e trino. Igualmente, nossas comunidades, eclesial ou familiar, devem ser a expressão viva do amor trinitário. Deste modo, na solenidade da Santíssima Trindade, proclamamos que Deus é eterno e verdadeiro. Nós o adoramos em cada uma das três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. São só um Deus e um só Senhor, da mesma natureza e igual majestade. É a revelação harmônica de um imenso amor que deseja salvar a todos. Contudo, a salvação só se concretizará se a comunidade seguir esse modelo de unidade que nos é oferecido. Amém? Amém. Proclamar a fé na Trindade é buscar a união e a superação dos conflitos e desigualdades que atingem nossas comunidades e nossa sociedade. Fiquemos em pé e proclamemos a fé uma vez dada aos santos. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai desde toda a eternidade, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, por nós e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez verdadeiro homem. Por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, sofreu a morte e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Cremos no Espírito Santo, Senhor, a fonte da vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele quem falou pelos profetas. E cremos na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professamos um só batismo para a remissão dos pecados e esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, nesta festa da Santíssima Trindade, unidos no Espírito Santo, supliquemos a Deus Pai por Jesus Cristo, seu Filho, dizendo: escutai-nos, ó Trindade do amor. Vamos repetir? Escutai-nos, ó Trindade de amor. Pela Igreja Vétero-Católica Missionária, povo congregado na unidade do Pai, Filho e Espírito Santo, para que seja testemunha da unidade na diversidade dos dons. Oremos ao Senhor. Escutai-nos, ó Trindade de amor. Pelos bispos, sacerdotes e diáconos, que anunciem o Evangelho a todos os povos e, fortalecidos pelo Espírito Santo, batizem em nome da Trindade e os confirmem na fé, para que, em nome de Cristo e pela força do Espírito Santo, conduzam ao Pai o povo de Deus. Oremos ao Senhor. Escutai-nos, ó Trindade de amor. Pelos governantes, que reconheçam que sois um só Deus e, consciente de sua missão, se empenhem na vivência da justiça e da paz, contribuindo para a fraternidade universal. Se empenhem para que, no uso da autoridade,
promovam a paz e a unidade entre os homens. Oremos ao Senhor. Escutai-nos, ó Trindade de amor. Por nós, reunidos em comunidade, por esta prelazia, para que sejamos repletos dos frutos do Espírito, caridade, alegria, paz, paciência, bondade, lealdade, mansidão, honestidade, fé, modéstia e equilíbrio. Enfim, por todos os povos do mundo, para que diante a imagem da Trindade promovam a solidez da família humana. Oremos ao Senhor. Escutai-nos, ó Trindade de amor. Pelas crianças e pelos jovens, pelos cristãos na sociedade, para que, guiados pelo espírito de fortaleza, sejam testemunhas do reino em meio às adversidades, para que, tendo como suporte a vida de Deus, projetem com seriedade o seu futuro. Oremos ao Senhor. Escutai-nos, ó Trindade de amor. Ouvi, Senhor, as nossas orações e acolhei, ó Trindade Santa, as súplicas que hoje vos apresentamos, e concedei ao seu tempo a graça de participarmos da vossa vida divina. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Com amor e alegria, ofertemos a Deus nossas vidas e nossos corações, junto com as nossas famílias, para o serviço à comunidade, enquanto entoemos o hino do ofertório. Bendito Senhor Deus por este pão que estamos colocando em vosso altar, que seja pão de vida e salvação. Ensine a repartir e partilhar. Santíssima Trindade, recebei os dons do nosso vinho e nosso pão. Com eles nossas vidas acolhei, no amor do vosso eterno coração. Bendito Senhor Deus por este vinho que estamos colocando em vosso altar, que seja vida nova no caminho do povo que não cansa de esperar. Santíssima Trindade, recebei os dons do nosso vinho e nosso pão. Com eles nossas vidas acolhei, no amor do vosso eterno coração. Bendito Senhor Deus por nossa vida que estamos colocando em vosso altar. Dignai-vos neste gesto de acolhida, a nossa humanidade recriar. Santíssima Trindade, recebei os dons do nosso vinho e nosso pão. Com eles nossas vidas acolhei, no amor do vosso eterno coração. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Assim o temos para o Senhor. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo.
Verdadeiramente é digno e justo, racional e salutar, que sempre em toda parte te rendamos graças ao Pai Onipotente, Criador do céu e da terra, porque com seu unigênito Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas, um só Deus, é Senhor eterno e soberano, digno de adoração e de honra pelos séculos dos séculos. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a multidão celestial que não cessam de proclamar a tua glória, jubilosos, cantamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Senhor, na verdade, tu és santo, és a fonte de toda a santidade, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça, em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Portanto, santifica esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Santificai os dons que vos apresentamos. Antes de ser entregue à morte, que voluntariamente aceitou, Jesus tomou o pão, deu-te graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. De igual modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice, deu-te graças novamente e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei todos vós. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto sempre que o beberdes, em memória de mim. Eis o mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Celebrando agora o memorial da sua morte e ressurreição, oferecendo-te, Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, nós te damos graças por nos admitires a tua presença e vos servir. Possamos nós, participando do corpo e sangue de Cristo, sermos congregados na unidade pelo Espírito Santo. Olha, Senhor, para a tua igreja dispersa por todo o mundo. Faz-nos crescer em amor, todos unidos ao nosso arcebispo primaz, José Fernando de Faria, o bispo diocesano Nildemar Andrade, e a mim, vosso e digno servo,
coordenador desta prelazia Nossa Senhora das Dores, e todo o clero. Conservai a vossa igreja sempre unida. Lembra-te dos nossos irmãos e irmãs que entraram em descanso, na esperança da ressurreição, que eles e todos os que partiram deste mundo gozem da luz da tua presença. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Senhor, torna-nos dignos de participar da vida eterna com Maria, a Virgem Mãe de Deus, encarnado, com José, seu esposo, com os apóstolos, com São Francisco e Nossa Senhora das Dores, e com todos os santos e os mártires que ao longo dos séculos obedeceram à tua vontade. Concedei-nos, Senhor, o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, na unidade do Espírito Santo, te sejam dadas, Deus Pai onipotente, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. E agora, como nosso Senhor Jesus Cristo Salvador nos ensinou, nós ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo seja para nós o penhor da vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Meus irmãos, minhas irmãs, eis Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Você que está em casa, você que nos assiste pelas redes sociais, faça a sua comunhão espiritualmente. Na comunhão recebemos teu corpo e sangue, Senhor, e tua vida divina, dons do teu grande amor, são nossa força na luta, fazem vencer todo o mal e nos conduzem ao Pai. Glória ao Deus imortal, Senhor Jesus, Deus vivo e vencedor. Senhor Jesus, Deus vivo e vencedor.
Entre as angústias da vida, não cairemos jamais, pois tua força nos leva a confiar sempre mais. Na comunhão nos deixaste força e motivo de amar. Todo o caminho da vida nos traga sempre ao altar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus vivo e vencedor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus vivo e vencedor. Entre as angústias da vida, não cairemos jamais, pois tua força nos leva a confiar sempre mais. Na comunhão nos deixaste força e motivo de amar. Todo o caminho da vida nos traga sempre ao altar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus vivo e vencedor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus vivo e vencedor. Ao comungar caminhamos para o altar com o irmão. O teu amor nos atrai, centro da nossa união. Em cada esforço que pedes, vamos sentir tua mão. Vamos sentir que nos dás forças de ressurreição. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus vivo e vencedor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus vivo e vencedor. Oremos. Infundi, Senhor, em nós o espírito da vossa caridade, a fim de que todos os que saciastes com os sacramentos pascais, por vossa graça, vivam unidos em perfeita união. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina em unidade com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, pode parecer estranho celebrar uma festa litúrgica para a Santíssima Trindade, pois a Trindade Santa é celebrada em toda a vida cristã e particularmente em toda a casa eucarística, em cada sessão, em cada missa eucarística. Isso no mundo inteiro. Lembrando que a missa é glorificação da Trindade Santíssima, na qual o Filho se oferece e é por nós oferecido ao Pai no Espírito Santo para a salvação nossa e do mundo inteiro. Porém, façamos algumas considerações que nos ajudem na contemplação e adoração desse mistério tão santo, desta solenidade de hoje, que nos desvela a vida íntima do próprio Deus. O amor é a forma mais profunda e completa de conhecimento. Foi, portanto, por amor puro a nós, a nossa pobre humanidade, que Deus se dirigiu a nós, revelando-se, convivendo conosco, abrindo-nos seu coração, dando-nos a conhecer e a experimentar seu amor misericordioso. E fez isso trinitariamente. Então, desde o início, a Igreja experimentou Deus na sua vida concreta e o experimentou trinitariamente como Pai, como Filho e como Espírito Santo.
O Senhor Deus incutiu no coração do povo de Israel e da própria igreja que ele é um só. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. E é um porque não pode haver outro do seu lado. Um porque não pode ser multiplicado. Um porque não pode ser dividido. E um porque deve ser o único horizonte e o único apoio, a única rocha da nossa existência. Ele é o Senhor Deus, é o único absoluto, o único que é, sem princípio e sem fim, sem mudança, sem limites. Jamais poderemos imaginar tal grandeza, tal plenitude, tal suficiência de si mesmo. Deus é e basta. O Messias prometido, nós o reconhecemos em Jesus, nosso Senhor. Ele é o enviado de Deus, do Deus único, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus do povo de Israel. E esse Deus tão grande e tão santo, Jesus chamava de Abá, meu Pai. Assim mesmo, Jesus se chamava o Filho, Filho único, unigênito de Deus, Filho amado. Mas ainda o próprio Jesus que veio para nós e por amor de nós, agiu neste mundo em nosso favor com uma autoridade que ultrapassava de longe a autoridade de um simples ser humano. Ele agia como o próprio Deus. Por amor, nos enviou o seu Filho, verdadeiro homem, concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria, e para realizar o plano de amor do Pai, entregou-se à morte e, ressuscitando-se dos mortos, venceu a morte e renovou a vida, nos enviando um Consolador, o Espírito Santo. É assim que a igreja confessa um só Deus, imutável, indivisível, perfeito, eterno, absolutamente um só. Mas confessa e experimenta igualmente que este Deus único é real e verdadeiro e verdadeiramente Pai, Filho e Espírito Santo numa trindade de amor perfeito, perfeitíssima unidade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Trindade santa e consubstancial, a glória, o louvor pelos séculos dos séculos. Eu lhe agradeço, Senhor. Agradeço ao Senhor tudo que fez por amor, tanta bondade merece a minha prece e louvor, pela vida que é tão rica. obrigado, Senhor, Pelo amor que santifica. obrigado, Senhor. Eu agradeço ao Senhor tudo que fez por amor, tanta bondade merece a minha prece e louvor. Pelas noites, pelos dias, Obrigado, Senhor. pelas dores e alegrias, Obrigado, Senhor. Eu agradeço ao Senhor tudo que fez por amor, tanta bondade merece a minha prece e louvor. Pela casa e agasalho. Obrigado, Senhor. Pelo pão do meu trabalho. Obrigado,
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Concedei, ó Deus, aos vossos filhos e filhas, vossa assistência e vossa graça. Dai-lhes saúde de alma e corpo. Fazei que se amem como irmãos e estejam sempre ao vosso serviço. Por Cristo nosso Senhor. Amém. As bênçãos de Deus Pai Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo estejam convosco e conosco. Permaneçam para sempre. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito. Glória, glória, Trindade Santa. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito. Glória, glória, Trindade Santa. Ao Pai de amor rendemos toda a honra, ao Filho Redentor adoração, e ao Espírito restaurador de almas toda a exaltação. A todos um bom domingo, um bom final de semana, que nós possamos, às vezes um pouquinho difícil de entender, esta trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma só pessoa. Mas vivemos o tempo do Espírito Santo. E esse Espírito Santo está em todos os lares, em todas as casas. E Deus tem nos olhado muito por nós e por todos, de forma igual e unitária. O meu desejo é que vocês tenham um bom dia, uma ótima semana e até domingo que vem, quando nós voltaremos a celebrar às 10h30 da manhã a Santa Missa em seu lar. Tenham todos um bom domingo. Adoração e ao Espírito restaurador de almas toda exaltação. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito. Glória, glória, Trindade Santa. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito. Glória, glória, Trindade Santa. Ao Pai de amor rendemos toda a honra, ao Filho Redentor adoração, e ao Espírito restaurador de almas toda a exaltação. Ao Pai de amor rendemos toda a honra, ao Filho Redentor adoração, e ao Espírito restaurador